Cara, é incrível como a apatia e a omissão do Pablo assusta, é algo bizarro. Parece que não corre sangue nas veias desse cara. Podem falar o que for do Pato, mas até o Pato, que também é um jogador omisso, também é um jogador que não sente a partida, até ele, quando percebeu que não era bem-vindo no São Paulo, pegou, saiu fora e abriu mão de uma grana que era dele por direito. Mas o Pablo, velho, é algo que a gente olha assim e fala: esse cara não tem culhão, esse cara não tem orgulho, não tem amor próprio. Fala, rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Neste vídeo vamos estar passando detalhadamente essa situação envolvendo o Pablo. Vamos estar falando do terceiro jogo do São Paulo na Copinha e também de novas regras aí envolvendo o público no futebol aqui em São Paulo e o plano B, né? O plano B para essa posição tão importante aí nesse esquema tático do Rogério, que seria o nosso ponta. Para quem não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e vamos lá. Sobre a Copinha, galera, o São Paulo consegue aí sua terceira vitória na competição, 3 jogos, 3 vitórias, líder do seu grupo. É o seguinte, agora o campeonato é totalmente diferente, né? Ganhou, continua, perdeu, tá fora. Falando do jogo de ontem em si, em determinados momentos eu achei que o São Paulo não fosse conseguir vencer. Primeiro tempo foi todo do São Caetano, o São Paulo não conseguiu jogar bem. Tudo bem, o Alex estava implementando ali algumas mudanças, colocou bastante reserva para jogar, o time não foi bem. E aí no segundo tempo, quando colocou algumas peças fundamentais, conseguiu virar ali em 2 minutos, né? Entrou o Caio, entrou o Thales Vander, e o time conseguiu a virada tranquilamente. Depois passou um sufoquinho, perdeu alguns gols também. E é o seguinte, rapaziada, eu já falei aqui em alguns vídeos, vou falar de novo. A Copinha não é um campeonato pra gente pensar única e exclusivamente em título. Primeiramente, a Copinha a gente pensa em revelar jogador. Quais jogadores poderão ser utilizados no time de cima no decorrer da temporada, enfim, a gente pensa nisso. E o que eu fico preocupado é que foi meio decepcionante essa primeira fase do São Paulo, mesmo vencendo esses 3 primeiros jogos, até porque já era esperado que, mesmo jogando mal, o São Paulo venceria essas 3 primeiras equipes, porque são equipes fracas. Mas o futebol apresentado que não. A gente fica meio receoso, né? Eu fiquei com a impressão que, pelo menos no momento, não tem ainda nenhum jogador preparado para o time de cima. Eu tô achando que tá tendo muito erro primário, muito erro que a gente vê no time de cima, né? Então, se é para trazer alguém que não vai ali solucionar algum problema, fica complicado. Talvez alguns jogadores podem ser utilizados ali para compor elenco e tal, mas esperança mesmo para ver e falar, olha, esse jogador pode ser importante nessa temporada ainda, hein? Eu acho que até mesmo o próprio Pedrinho, que é um jogador que tem uma expectativa, até já fiz vídeo falando sobre ele, até ele tá, não sei, deixando a desejar, erros bobos, alguns passes assim que a gente olha e fala, meu, isso daí no profissional, com a torcida em cima, dependendo do jogo, São Paulo precisando do resultado, a torcida começa a cornetar o moleque vai sentir a partida, vai se acanhar. Então, assim, fora que no aspecto físico também, o time do São Paulo fisicamente é um time muito fraquinho. Assim, a gente até vê os adversários aí na primeira fase, jogadores fisicamente mais fortes que o São Paulo. E os moleques em Cotia têm acesso a tudo, né? Academia, alimentação, tudo de primeiro mundo. E mesmo assim parece que os caras não desenvolvem a parte física. É um time muito mirrado, o time do São Paulo. Então, assim, mesmo se classificando em primeiro, mesmo vencendo essas 3 partidas, eu fiquei meio preocupado. Eu fiquei meio receoso em relação a utilizar algum jogador no time de cima. Espero que eu esteja errado. Espero que no decorrer do campeonato alguém chame a responsabilidade e mostre que está sim preparado para ser aproveitado no time principal. O assunto agora é o Pablo, que é o seguinte, né? Depois desse desfecho negativo em relação ao Santos, isso daí mostra muito, não só o cara como jogador, como atleta, mas também como pessoa. Mostra que o cara não está disposto a tentar uma vida nova, uma vida diferente. O cara simplesmente recusou ali o Santos, uma equipe gigantesca, tão grande quanto São Paulo. E dizem, né, informações de que ele tem interesse mesmo em ir pro Atlético Paranaense. Eu, sinceramente, acho que ele não quer ir para lugar nenhum, ele quer ficar no São Paulo, ele quer manter essa vida, ele quer manter o ostracismo ali. E é isso, ele tá contente com isso, ele tá satisfeito. É incrível isso, é absurdo. Como uma pessoa consegue ser tão apática igual o Pablo? Como uma pessoa consegue ser tão sem objetivo? E aí o São Paulo tá tão desesperado para negociar o jogador que tá ali oferecendo ele por 2,5 milhões a 3 milhões. Foi contratado a peso de ouro, a maior contratação da história do São Paulo, 26 milhões de reais. E o São Paulo está disposto a vendê-lo ali por 2,5 milhões, tendo um percentual numa futura venda ainda.
Ou seja, olha o prejuízo, olha o tamanho do prejuízo do São Paulo. E aí tá aparecendo já um monte de torcedor contra, um monte de torcedor falando, mas pagou 26, vai vender por 2 milhões e meio, 3 milhões, é loucura isso. Não tem jeito. Foi o que eu falei no meu vídeo de ontem, galera. Em determinado momento, o São Paulo aconteceria isso. O São Paulo tem que assumir o prejuízo em relação ao Pablo. O São Paulo nunca vai conseguir reparar nem 20% do que gastou com o atleta. 26 milhões de reais. O São Paulo não vai conseguir. O São Paulo não vai conseguir nem 6 milhões no Pablo. Esquece. Então, assim, é fazer isso ou manter o jogador por mais 2 anos, ganhando 600 mil reais por mês, e gastar aí quase 15 milhões com o Pablo em 2 anos. Se o Pablo continuar no São Paulo, o São Paulo vai gastar aí, ao término do final do contrato dele, no final de 2023, quase 15 milhões de reais. Ou seja, é melhor abrir mão agora, galera. Vende logo por 3 milhões que seja, o time que tiver interessado, leva esse cara, pelo amor de Deus. Chega. Chega de Pablo no São Paulo. O assunto agora é a restrição nos estádios aqui em São Paulo, né, galera? Foi determinado pelo governador de São Paulo, João Dória, que o público nos estádios será de apenas 70%, assim. E muito possivelmente, do jeito que as coisas estão, não duvido nada, ir diminuindo. É uma notícia ruim, vamos ser sinceros, ainda mais no caso do São Paulo, que se teve uma torcida que salvou o time de cair para a Série B, essa torcida foi a do São Paulo. Se não fosse a gente indo nos estádios, incentivando, empurrando, cara, eu tenho minhas dúvidas de que o São Paulo permaneceria na Série A. Então é preocupante. É preocupante essa notícia. Eu espero que tudo ocorra bem, que não diminua mais esse número e que também o São Paulo não passe pelo apuro que passou na temporada passada, né? Porque se passar por aquele apuro, sem o público, sem o torcedor poder comparecer, vai ser complicado, rapaziada. Vai ser difícil, mas enfim. Eles determinam, a gente só obedece, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? E antes de encerrarmos o vídeo, vamos estar falando aí de um assunto que a torcida do São Paulo quer uma definição. Antes de começar a temporada, a gente quer que se defina isso. Quem que vai ser o ponta do São Paulo? Já que essa posição é muito carente ali no nosso elenco, e de fato, é uma posição importantíssima para o Rogério poder montar o time no estilo de jogo dele. Porque assim, com o Soteldo esquece, galera, já era, não vem mais. O São Paulo já estava tudo certo com o Toronto, estava tudo certo com o jogador, e aí na hora de fato, assinar ali a contratação, o staff do jogador, enfim, deram para trás. Então, problema do Soteldo, não vamos ficar se lamentando também porque o São Paulo não contratou ele, né? Assim, é um bom jogador, mas não é nenhum craque, não é nenhuma super estrela. Então, enfim, problema dele. E a gente quer saber quem que é o plano B. Porque eu não aguento mais entrar no Twitter, tudo que é página tá escrito plano B do São Paulo. Aí a gente vê PP, a gente vê Cebolinha, a gente vê Luiz Araújo, mas e aí? Vocês acham mesmo que o São Paulo vai trazer esses caras? Cara, eu duvido muito. Eu duvido muito que o São Paulo vá conseguir trazer Luiz Araújo, Cebolinha. Assim, eu falei isso no vídeo de ontem. Eu tinha falado do PP, aí agora apareceu o nome do Cebolinha, agora apareceu o nome do Luiz Araújo também. Que eu não sei da onde os caras tiram isso. Não é possível. Eu duvido muito que o São Paulo vá conseguir tirar algum jogador desse pra trazer pra jogar aqui no Brasil, sinceramente. Esquece. É complicado, galera. A situação do São Paulo numa posição carente, numa posição que a gente precisa, mas é difícil achar alternativas no mercado que o São Paulo tenha condições de trazer, porque eu já não tô mais contando com investidor, essa história de investidor de fato é cortina de fumaça. Não foi mais comentado essa história de viagem, né? Daqui a pouco acaba janeiro, já estamos chegando na metade do mês. Não falaram mais dessa viagem aí do Casares para negociar com o investidor, enfim. Mesma conversinha de sempre, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Tamo junto, rapaziada. Abraço a todos e vamos São Paulo.